Olá, boa tarde. Continuando aqui então os conceitos de genética básica e algumas explicações para que facilite seu entendimento pelo material da SAVA, que é a nossa sala de aula virtual, que a Estácio disponibiliza para todos vocês. Eu, professora Sandra, passo aqui para deixar também um pequeno recado sobre o ENAD. Todo o conteúdo é extremamente importante. Se você aprende a cada disciplina, a cada tema, se aprofunda dentro disso, não tem por que dar errado. Vai dar certo e quando você for elegível ao ENAD, vai depender, é claro, do ciclo que você está presente, você também será uma pessoa preparada a isso. Então vamos voltando aqui, lembrando o seguinte, com esse exemplo, Mendel fez dois cruzamentos. O primeiro deles, ele utilizou as ervilhas verdes com ervilhas amarelas. E aí você percebeu que todo o resultado foi de ervilhas amarelas. Então, como foi dito na aula anterior, se eu estou tratando de geração pura e o amarelo predominou, justamente porque é o amarelo dominante, enquanto que o verde seria, nesse caso aqui, o recessivo. Por mais simples que seja, o mais importante é que eu recolha dentro daqueles itens que vão entrar no cruzamento, quem são os gametas que comporão, quem são os genes que comporão os gametas. Esse quadro, ele é um quadro que ajuda a gente a entender esse processo. Olha essa situação. Se anteriormente a gente cruzou a semente verde com amarela e nós tivemos, voltando ao slide anterior, nós tivemos somente resultados amarelos, então aqui eu pego a geração amarela com amarela, que é a geração F1, e já volto a ter o resultado verde. Como que isso poderia ter acontecido? Se eu tenho dois heterozigotos, azão-azim, azão-azim, intercruzando, primeiro passo é retirar os gametas e colocar no quadro de Punnett. Esse quadro é apenas uma demonstração matemática do encontro que esses genes vão ter, e esses genes estão sendo representados por letras. Então, diz assim, para aquela semente que é azão-azim, tá aqui, azão-azim. Para outra semente, azão-azim, azão-azim. Gerou uma planta e a partir de então, como que isso vai originar novos descendentes? Ao colocar no quadro, a primeira e grande importância é saber extrair os gametas. Quais gametas diferentes para essa característica essa planta possui? Uma planta azão-azim possui dois gametas diferentes, azão e azim. E é isso que foi colocado aqui na lateral desse quadro. A outra planta, coincidentemente, também por ser da mesma geração, a geração F1, também azão-azim, está colocada aqui na parte superior desse quadro. Então, pense agora comigo. Quando eu junto o azão da linha vertical com azão da linha horizontal, na primeira célula aqui dessa tabela, eu encontro o azão-azão. Mesma coisa quando eu junto azão com azim. Vai ser originário o azão-azim. No terceiro exemplo aqui, você tem azinho com azão. Você colocando no quadro seria azinhazão, mas a gente tem por convenção colocar a letra maiúscula sempre à frente. Fica mais fácil até de se visualizar quem são os dominantes. E por último, azinho com azinho, reflete-se azinhazim. Ou seja, nós tivemos 25% azão-azão, 50% azão-azim e 25% azinho-azinho. Isso para a questão genotípica, de genótipo. Para a questão fenotípica, foram 3
amarelos para um verde. Então, essa proporção ela é diferente nesse modelo de cruzamento que é diferente do anterior. Aqui nós temos como parentais azim, azim, cruzando com azão, azim. Azim, azim, quem são esses gametas? Azinho e azinho, e já está aqui na tabela, na vertical. Quem são os gametas azão, azim, de azão, azim? Azão e azim, que já está aqui na tabela, na horizontal. Juntando azão com azim, azão, azim, e assim sucessivamente, até a gente ter o complemento da tabela. Isso acontece quando é uma segregação de fatores, ou também chamada de monohibridismo, em que uma característica não interfere na outra e que existe dominância completa da característica. Ou seja, para a característica que é determinada apenas por um par de fatores, muito difícil de acontecer isso quando se trata de seres mais evoluídos, como é o caso de seres humanos, características de mamíferos. Então, nós temos vários genes para compor uma mesma característica. Para plantas, isso é mais simples. Pode apenas um par de genes determinar uma única característica, como foi o caso aqui das sementes de cor verde ou amarela. Os dois alelos de cada gene presente em um indivíduo segregam-se, ou seja, separam-se na formação dos gametas de modo independente, como foi visto na aula de meiose. Assim, cada pai contribui com a metade dos genes enviado para a prole. Metade do indivíduo veio do pai, metade do indivíduo veio da origem materna. Outro exemplo que eu gosto de deixar bem claro aqui, para facilitar o entendimento, nós já tínhamos dito isso. É importante que utilizemos letra maiúscula para determinar os dominantes. A letra minúscula, duplamente minúsculo, ele é recessivo. E que o heterozigoto é um dominante quando se trata de monohibridismo. Esse exemplo aqui que está no SAVA, na sua sala de aula virtual, ele mostra como acontece cada cruzamento aqui, depois de analisado no quadro de Punnett. Eu dei como exemplo à frente um desses cruzamentos, que seria pegando os gametas de um indivíduo que é azão, azinho, cruzando com azinho, azinho. Observa o seguinte, na junção dos gametas azão, azinho, vai dar azão, azinho. Azinho com azinho, vai juntar azinho, azinho. E aqui embaixo, novamente, azão, azinho, vai dar azão, azinho, enquanto que azinho com azinho vai dar azinho, azinho. Ou seja, 50% dos filhos serão dominantes, 50% serão recessivos. Isso para dizer do fator fenotípico. Para o genótipo, eu tenho 50% azão, azinho e 50% azinho, azinho. É necessário colocar no quadro? Precisa sempre fazer dessa maneira? Não. Você pode fazer de forma linear, sem colocar nesse quadro. Entretanto, quando se trabalha muitas características, isso pode trazer algum tipo de confusão. Por isso é bom você colocar na vertical os gametas de um dos envolvidos, na horizontal os gametas de outro envolvido. O segredo de fazer esse cruzamento, independente de ser monohibridismo ou polihibridismo, nós estamos na dependência de saber escolher corretamente e separar os gametas. Se você tem todos os tipos de gameta que compõem o indivíduo, você sabe quais os tipos de filho que esse indivíduo poderá ter. Então, como as características dos genes são passadas para os gametas? A primeira coisa que fique bem clara, por meio do processo da divisão celular estudada anteriormente
e que recebe o nome de meiose. A meiose, inicialmente, ela é reducional, ela serve para reduzir o número de cromossomos da espécie e logo a seguir ela é equacional, ela mantém. Uma célula que entra no processo de meiose, ela origina 4 outras, com a metade do material genético. Como se fosse assim, a espécie humana tem 46 cromossomos, mas na sua célula originária por meiose só tem 23. Inicialmente foi uma redução pela metade e depois uma equalização para multiplicar e permanecer a mesma quantidade. O monobiridismo é um par de gene em questão. Nós vamos ver casos mais complexos. Como é que seria isso daqui? Poxa, seria agora que a gente vai ver um caso mais complexo? Aqui nós estamos pegando uma semente lisa amarela e cruzando entre si, para a gente verificar quais são os possíveis cruzamentos, quais são os possíveis resultados desse cruzamento. Então, vamos fazer um bom exemplo aqui. É um caso de dominância completa, chama-se segregação independente, uma planta heterozigota, alta, de folhas rugosas, também heterozigota, cruzou com uma planta alta, heterozigotas, de folha lisa. O que vai dar nesse cruzamento? Então, vamos tentar entender separando as características. Pense na planta alta heterozigota. Escolhemos uma letra qualquer. Foi escolhida aqui a letra P. A letra, já que é heterozigoto, é maiúsculo e minúsculo junto, Pzão, Pzinho. Foi cruzado com essa planta alta heterozigota de folha rugosa. Rugosa, heterozigota, errão, errinho. Lembrando que todo heterozigoto é uma letra maiúscula e uma minúscula, né? Isso a gente já viu pouco tempo atrás. Cruzou com uma planta alta heterozigota, ou seja, repetiu essa característica, mas agora de folhas lisas. Então, como que eu montaria isso? Alta heterozigota, Pzão, Pzinho, ela é alta heterozigota e folha rugosa. Rugosa, ela é errão, errim. Pediu para cruzar com uma planta alta heterozigota, Pzão, Pzinho, com uma planta de folha lisa, errim, errim. Então, esse cruzamento aqui é que nos interessa. O que vai sair desse cruzamento? Tudo depende dos genes. Então, nesse momento, é você colocar no quadro de Punnett e retirar todos os queridos gametas do processo. Então, vamos lá extrair os gametas. Esses são os indivíduos. Quais os gametas? Pensa nesse primeiro da esquerda. Depois a gente vai pensar nesse indivíduo da direita. No indivíduo da esquerda, Pzão, Pzinho, errão, errinho. Quais os gametas que eu posso formar disso daqui? É simplesmente aquela lei da seguinte maneira: primeiro com primeiro, primeiro com segundo. E primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Segundo com primeiro e segundo com segundo. Sempre observa essa regra. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Segundo com primeiro, segundo com segundo. Quando eu fiz isso, eu vim para cá e juntei o quê? Pzão, errão, Pzão, errinho. Pzinho, errão, Pzinho, errinho. Onde você conseguiu isso aqui, professora Sandra? Desse indivíduo que você me apresentou. Pzão, Pzinho, errão, errinho. Eu quero saber quais os diferentes gametas que o indivíduo que tem esse tipo de genética pode apresentar. Né? Então, ele pode apresentar os gametas Pzão, errão, primeiro com primeiro. Pzão, errim, primeiro com segundo. Pzinho, errão, segundo com primeiro. E Pzinho, errim, segundo com segundo. Mesma coisa para o outro lado. Depois de colocar no quadro, é só fazer as junções, as quais você observa aqui. As junções foram feitas. E agora, qual o resultado disso? A planta alta rugosa
ela é pesão qualquer coisa, errão qualquer coisa. Deu 6 modelos que foram circulados de preto. A planta alta lisa, ela é pesão qualquer coisa, errinho, errinho. E aí nós tivemos 6 modelos também da planta alta lisa. 3 delas foi planta baixa rugosa, que é o pezinho, pezinho, errão qualquer coisa. Pezinho, pezinho, errão qualquer coisa. E um foi pezinho, pezinho, errim, errim, que é a planta lisa. Obrigada pela atenção e outro vídeo será enviado para complementação do conteúdo.